Nós somos a comunidade TechPoint. Essa comunidade foi idealizada aí para compartilhar conhecimento. Para quem não conhece, aí é nosso primeiro evento aqui na UniaSelv. E nós tivemos 2 eventos presenciais. Além desses encontros presenciais, nós temos também um canal no YouTube, onde nós começamos a gravar conteúdo. Iniciamos com a trilha de redes, tá? Mas a ideia é ampliar isso para cibersegurança e os assuntos que a gente traz aqui, que a gente não tem muito tempo para explorar. A nossa ideia aqui é ter mais ou menos um encontro aí de 30 a 40 minutos. E nesse encontro nós convidamos o Alexandre, que é especialista aí, já trabalha na área do SOC, tem várias certificações, ele depois vai poder falar melhor sobre as certificações que ele possui. Mas antes disso, eu só gostaria de compartilhar com vocês, né, o nosso canal do YouTube, é Comunidade TechPoint. Se vocês puderem lá se inscrever depois, para conhecer um pouco mais. O tema da palestra hoje, então, é... Esse microfone está falhando um pouquinho também. Como construir um SOC moderno com software livre. Só uma dúvida aqui, quem trabalha com SOC já aqui veio aqui hoje? Alguns eu conheço aí, já trabalhei junto. Quem está estudando para trabalhar na área, quem está estudando na área de TI? Legal, legal. Você já conhece algum software, ou já usam já na faculdade? Sim, vocês chegaram nesse estágio já ou não? Estão lá? Legal, vai ser legal então. Bom, vou passar aqui já para o Alexandre. Nós temos, ao final aqui, nós vamos ter um momento aqui para a gente trocar uma ideia. Vai ter um café, vai ter também um lanchinho ali para a gente trocar uma ideia e se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Valeu. Boa noite. Ó, Alexandre, tá aqui, tá? Tem um eco aqui, vai me desconcentrar, que eu vou bugar meu cérebro com esse eco aí da caixa de som, mas vamos lá. Então a gente tem uma palestrinha, vou falar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Eu fiz essa palestra lá em São Paulo ano passado, eu dei uma editada agora, tem coisas novas, mas eu apresentei ela lá no fórum do CertBR, no 12º fórum do... O CertBR é um braço do NIC-BR e eles tratam mais essa parte de segurança cibernética. Então, lá foi mais corrido, eu tinha apenas 25 minutos para apresentar, então tinha que ir atropelando. Aqui a gente pode pausar, vocês podem perguntar no meio da palestra, não tem problema. E no final vamos fazer um networking, tomar uma água, tomar um refrigerante ali e trocar uma ideia. A agenda aqui, então, a gente vai passar por seis passos ali. Quem é o Alexandre, as ferramentas, um fluxo simples, depois o que foi feito no fluxo, a melhoria desse fluxo e algumas novidades. Vamos lá, então. Quem é o Alexandre? Eu cursei Engenharia Elétrica, eu me formei no curso Colégio de Energia. Eu acho que não é da época de alguns aqui, ele fechou, acho que em Brusque, só ficou em Florianópolis, não tenho certeza, mas eu me formei no Energia em 2009. E aí fui fazer Engenharia Elétrica, logo na sequência. Eu gostava muito de eletrônica, né? Gosto até hoje, hardware, eletrônica. Até uma área da área de cibersegurança é o hardware hacking, né? O pessoal quer invadir equipamento e tudo mais, mas a eletrônica é gostosa. Assim, eu não gostei da parte de elétrica mesmo, da engenharia, quando chegou em potência e linha de transmissão. E aí, quando chegou a matéria de eletromagnetismo, aí eu abandonei. Falei, não, isso é para louco, era muita matemática, daí não deu muito certo. E aí acabei abandonando e fui fazer sistemas de informação na Unifeb. Aí foi em 2013. Então, em 2013 eu comecei sistemas de informação e acabei tudo menos filosofia, daí fiquei um pouco mais, eu fiz filosofia umas 3 vezes, o professor não gostava de mim e ficava brigando comigo. Então, acabei demorando 1 ano e meio a mais, porque eu só podia fazer a matéria a cada semestre e isso acabou atrasando um pouco. Depois eu fui fazer o TCC, então eu fiz o TCC no final da faculdade e não junto com ela. E aí foi mais 1 ano e meio, porque naquela época o TCC era dividido em 3. E não... Hoje na Unifeb é dividido em 2, só é TCC 1 e 2. E naquela época a gente fazia em 3 pedaços. Logo que eu terminei então sistemas de informação, eu fui fazer uma pós de cibersegurança na KDTI, era a turma 4. Naquela época ainda tinha o curso presencial à distância, né? Então eu fiz a pós durante 2 anos.
Era um sábado sim, era um final de semana sim, começava sexta, sábado e domingo. Era sexta-feira das 18 às 23, depois sábado das 8 da manhã às 6 da tarde, às 18, e domingo também das 8 da manhã à 1 da tarde. E era um final de semana sim, um final de semana não, foi assim durante 2 anos. Terminei essa segurança ofensiva, fui fazer computação forense na IPOG. E a computação forense, então, na IPOG hoje ela é ministrada por professores todos da Polícia Federal. Então a gente faz o curso lá de forense com eles e eles passam as ferramentas e aprendi bastante coisa. Pensei em atuar na área, só que aqui na nossa região não é um foco. Se eu fosse atuar com forense hoje eu teria que ir para São Paulo, lá tem bastante área privada de forense, né? Ou então passar no concurso da Polícia Federal e virar um perito. Poderia ser um perito forense lá da Polícia Federal, mas teria que passar no concurso. E acabei só adquirindo conhecimento então e agora comecei a minha terceira e última pós-graduação, não quero mais fazer pós, que é em Cyber Threat Intelligence, inteligência de ameaça. Também é um final de semana sim, um não. Ela começou metade do ano agora, um pouco antes, ali pelo mês 4. E vai até final do ano que vem. E aí, terminando essa pós-graduação, eu vou procurar algum mestrado fora, porque aqui na nossa região, Brasil, nível Brasil mesmo, dentro do país não tem mestrado e especializações dentro dessa área de cibersegurança. Alguns certificados lá do começo da carreira, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com cabeamento estruturado e trabalhei aqui em algumas empresas aqui de Brusque. A primeira empresa que eu trabalhei foi na Brusoft, depois eu saí da Brusoft e fui para a InfoSoluções, que é aqui de Brusque. Saí da InfoSoluções, fui trabalhar na Teico, que era uma filial da Teico Blumenau, trabalhava com banco de dados, daí já fiz certificação lá do Oracle Database também. E depois eu saí da Teico e aí fui trabalhar que hoje é a Somos, mas antes era outro nome, Tecmicro. Trabalhei na Tecmicro e daí da Tecmicro fui para o hospital e maternidade e fiquei trabalhando no hospital e maternidade até virar gerente. Aí virei gerente de TI da maternidade lá do hospital e aí o hospital faliu. A gente ficou lá 4 meses sem receber salário e daí daquela época lá meus pais sempre trabalharam na área de finanças, né? Meu pai trabalhou e meu irmão também trabalhou na área de finanças e administração de empresas. Eles falaram que era melhor então eu tocar meu próprio negócio e ter mais de um cliente, porque um cliente sai e um cliente sai e outro entra, então eu sempre tenho fonte de renda. E quando a empresa fecha, lógico que aqui em Brusque nós temos bastante casos, né? Renault, o hospital, a Bitner e tudo mais, mas hoje em dia não é tão comum. Mas acaba que quando tem o seu próprio CNPJ e começa a trabalhar atendendo outras empresas, tem um fluxo de renda constante, pode finalizar um contrato e começar outro e dá para se planejar para não simplesmente cortar tudo do zero, né? E aí eu abri minha empresa e comecei a atender alguns clientes aqui em Brusque. Tem alguns contratos ainda, são poucos, eu cheguei a ter uns 20 contratos, trabalhava sozinho, depois tive mais um parceiro. E aí depois eu acabei passando esses contratos para um parceiro de negócio que eu tenho hoje. E fui trabalhar como PJ para uma empresa de São Paulo. Então eu tenho aquele lá e ainda tenho mais alguns. É lógico que são porcentagens diferentes dessa renda, mas se um sair, eu não fico 100% zerado, né? Mas hoje a grande maioria do pessoal de TI que quer ganhar bem trabalha como PJ. E aí nesse meio do caminho ali acabei também fazendo certificações da MikroTik, lá em Florianópolis. Tem o professor lá, o João, é um parente distante, mas é meu parente. E fiz as certificações da IC Council durante a pós-graduação da CAD-TI, que foi o CH, que é o Certified Ethical Hacking, que é para hacker ético, e o CHFI durante a pós-graduação vamos voltar aqui. Da pós-graduação da IPOG, que é sobre forense. Certified Hacking Forense, alguma coisa, não me lembro exatamente o que diz a sigla, mas é de forense. Não estou atuando na área, então acabo só ficando com conhecimento mesmo. E por último, agora eu estava lá no CERT, lá em São Paulo, então fazendo certificações de resposta a incidente. Essa aqui foi a apresentação lá no fórum do CERT-BR.
tinha mais ou menos umas 800 pessoas. A palestra é mais ou menos igual a essa daqui, tem umas coisas novas. Aqui embaixo tem um link, se vocês quiserem bater foto, porque ano passado, durante o final da palestra aqui, eu tinha botado no meu LinkedIn e aqui embaixo a gente trabalha com uma metodologia que chama TLP, um framework para dizer se o arquivo ele pode ser compartilhado ou não. Então ele tem vários níveis lá, por exemplo, o TLP branco, lá o white, ele pode ser compartilhado com todo mundo, o TLP green pode só para o pessoal que está no local, e assim vai, tem uma metodologia lá do framework. E eu falei lá no final, como o meu era todo white, eu falei, vou disponibilizar aqui, quem quiser pegar, tá meu LinkedIn. E aí eles acabaram botando todas as palestras que foram disponibilizadas pelos palestrantes nesse link aqui. Então tem várias outras palestras, são 2 dias, cada palestrante fala mais ou menos meia hora. Então tem muita palestra lá, muito arquivo para baixar de várias áreas de cibersegurança. É bem interessante, podem bater uma foto aqui, acessar depois, ir lá e baixar as palestras, essa daqui vai estar lá para baixar também. E hoje, esse ano, já foi o fórum, no mês 7, e eu entrei lá para olhar se tinha, porque esse ano eu não fui, por causa do trabalho. E eles não botaram lá para baixar, então o desse ano não tem para baixar, só tem o do ano passado. Pode ser que eles atualizem, foi recente agora, mês passado, mas até então não tinha. Bom, o que vai ser a palestra? Vamos falar sobre as ferramentas. Eu vou falar sobre 5 ferramentas e o objetivo não é entrar a fundo nessas ferramentas, tá? Mas eu vou ser obrigado a passar um overview aqui, porque o pessoal, o Lucas tinha perguntado quem trabalhou e tal, o pessoal levantou a mão que não trabalha com SOC, não conhece, então vou falar um pouquinho delas, eu não tinha essa possibilidade lá. Essa é a nossa primeira ferramenta, é o ASO, ela é uma ferramenta open source, é um CIEM. O que é um CIEM? Então, Security Information and Event Management. O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai agregar log. Alguém já trabalhou com Zabbix? Vocês conhecem Zabbix? Tá. O Zabbix basicamente é uma ferramenta utilizada para monitorar a infraestrutura. Então, bota-se lá o agente do Zabbix e pega as informações da máquina, como estado de disco, quantidade, memória. O ASO vai ser simplesmente a mesma coisa, mas a gente trabalha com observabilidade de segurança, é mais focado para segurança. Então, ele recebe logs de várias fontes, endpoints e qualquer outro tipo de fonte. Por exemplo, o Windows Endpoint, o Windows 11 vai ser instalado um agente, ou um Linux, ou um servidor vai instalar um agente. O Firewall pode ser feito via syslog, então o Firewall exporta esse log para dentro do ASO. E essa ferramenta ela recebe essa enxurrada de log, é muito log, recebe bastante coisa, e ela tem uns pré-filtros, então ela trabalha dentro dela com regras, onde ela vai permitir a entrada daquele log ou não. Depois que aquele log entra, ela desmembra aquele log e ela cria várias variáveis com aqueles valores daquele log. Depois que ela cria esse arquivo de variáveis com os valores, ela faz um pré-filtro dizendo é um para um, é uma informação 1 para 1, é um depara, né? Então C contém a IP de tal destino, gera um alerta, e ela gera esses alertas de observabilidade para a gente monitorar o ambiente e ver se tem ameaças ou não. E as ameaças vão ser definidas e baseadas nessas regras. Depois a gente vai ter o Greylog. O Greylog faz basicamente a mesma função, mas ele é mais um administrador desses logs. O ASO, por exemplo, não deixa eu manipular o log que está chegando. Ele chega, ele é pré-filtrado, ele gera um arquivo lá com o log desmembrado, se ele foi autorizado a entrar, e depois ele cria alertas baseado em regras. O Greylog não, o Greylog eu recebo esse log bruto e eu consigo apagar a informação do log, adicionar a informação do log e mexer e manipular esse log que está chegando. E aí ele vai ficar no meio do caminho para a gente trabalhar com esses logs. Depois a gente vai ter o Cortex. O Cortex é uma ferramenta que ela foi desenvolvida pelo Circle. O Circle é um C-Cert lá de Luxemburgo. Luxemburgo não lembro exatamente o nome, mas é alguma coisa. O CERT é CIST, alguma coisa L. Aí Centro de Cibersegurança, alguma coisa Luxemburgo. É Circle que chama em inglês mesmo de círculo. E eles desenvolveram essa ferramenta aqui para ela integrar outras ferramentas de segurança. Então, ela foi de um projeto de um outro software, é um The Hive. Eu vou falar do The Hive mais para frente quando eu apresentar uma outra ferramenta. E aí ela foi criada para ela fazer integrações com diversas ferramentas de segurança.
Então ela também fica no meio do caminho para ela receber uma informação, por exemplo, ela vai receber um endereço de IP, por exemplo, e eu quero jogar para N ferramentas. Então ela recebe esse endereço, ela verifica dentro da regra dela, para onde eu posso jogar esse endereço, qual que é a ferramenta que está habilitada para ver esse IP. E aí ela pega e joga para N ferramentas, recolhe as respostas dessas ferramentas que ela mandou, e aí ela devolve então para o nosso ASO lá com todas as informações onde ela consultou. O que seria um exemplo de consulta? Abuse IPDB é um site para procurar IP malicioso. Então essa ferramenta vai lá, vai fazer a consulta e devolve então essa consulta para o nosso ASO com a informação. Depois a gente vai ter também o MISP, também foi criado pelo Circle. O MISP é uma plataforma de compartilhamento de informação sobre ameaças cibernéticas. Então o que a gente está fazendo aqui hoje de compartilhar informação em grupo, o MISP foi feito exatamente para esse objetivo, mas somente com compartilhar informação de ameaça cibernética. Então, hoje, como é que dá para usar o MISP? Se eu instalo o MISP hoje, eu tenho que entrar dentro de um grupo, eu tenho que participar desse grupo para receber essas informações e poder compartilhar. E aí o Circle, que é a criadora da ferramenta, disponibiliza o próprio grupo deles para a gente fazer consultas de ameaças cibernéticas, de vírus e tudo que eles publicam lá, eles publicam ali dentro. E existem outras no Brasil. Lá no fórum do CertBR teve apresentações de bancos, de Itaú, de Nubank, toda essa galera usa o MISP dentro da própria empresa. E aí a Febraban, que é quem cuida e gerencia esses bancos, eles têm o MISP próprio e eles têm a própria comunidade financeira da Febraban. Então os bancos pedem para entrar com o MISP deles dentro do MISP da Febraban, e aí a Febraban vai lá, acha um ator de ameaça, alguém que está desenvolvendo algum vírus e está espalhando um vírus financeiro, eles publicam lá dentro desse MISP e todos que fazem parte desse grupo, eles recebem essa atualização. E aí tem lá o dashboard, dá para acompanhar, é bem legal. E por último aqui o Grafana. Grafana, então, é uma ferramenta para desenvolver gráfico. A gente integra dentro das bases de dados, dentro dos bancos, e vai desenvolvendo gráfico de pizza, gráfico de barra, faz informações se cruzarem para a gente validar e gerar métricas e tudo mais. Então, eu vou apresentar aqui um fluxo simples dessas ferramentas integradas. Aqui vocês vão ver que não tem o Cortex. O Cortex vai vir mais para frente. Tem só o Grafana, então, que eu falei, o MISP, o Greylog e o ASO. E aqui na frente apareceu um carinha novo. Tem o Sysmon aqui. Mas não mostrasse, não falasse dele. O Sysmon nada mais é do que um puxadinho da Microsoft. A Microsoft, então, ela foi desenvolvendo o Windows, né? E daí, durante esse desenvolvimento, o Windows cresceu. E aí não gera log de tudo. Lá dentro do Event Viewer do Windows tem os logs, em português, gerenciador de eventos, do Windows, acho que é isso. Lá dentro do Event Viewer tem os logs lá do Windows, mas a Microsoft não loga tudo, porque senão o HD não ia aguentar. Então, dá para habilitar mais logs, mas a Microsoft fez o Sysmon para a gente instalar lá dentro e habilitar mais log ainda. Então, para o nosso processo que eu vou mostrar aqui, eu tenho que ter o Sysmon instalado, aí um executávelzinho, roda, ele habilita lá e começa a gerar log de mais coisas. E tem uma lista lá, tem a documentação da Microsoft dele. Dá para dar uma olhada no próprio site da Microsoft. Opa, cliquei no errado. Com esse Sysmon instalado, então, nós vamos configurar o agente do ASO para ele coletar. Se a gente abrir o Event Viewer lá e começar a entrar bem a fundo nele, a gente consegue ver que ele grava em certas pastas, em certos caminhos, diretórios lá. A gente tem que configurar esse diretório lá dentro do agent. O agente do ASO, então, vai ler aquele diretório que está sendo gravado, os logs novos, e aí ele vai cuspir para o servidor. Dentro do servidor lá, então, nós vamos criar regras para cuspir de novo esse log já. Lembra que eu falei que ele deixa esse log entrar, depois ele desmembra, cria várias variáveis, e aí ele cospe essas variáveis já prontas, então a gente vai cuspir o log já formatado para dentro do Greylog. Aí dentro do Greylog eu vou criar uma regra, dizendo que tudo que chegar com objeto tal, eu quero cuspir para dentro do MISP para ele ser consultado. O MISP vai consultar se existe, então, uma ameaça lá,
vai devolver para o Greylog, o Greylog vai adicionar essa informação no novo log, e depois eu vou apresentar então esse dashboard lá dentro do Grafana com o que foi consultado e o que foi adicionado. Aqui, primeiro passo. Eu sempre vou clicar no botão errado aqui. O que eu fiz primeiro, tá? Eu fui lá no MISP, essa aqui é a tela do MISP. Eu entrei lá onde fica para mim fazer consulta, né, para mim fazer pesquisa, e eu procurei por um tipo de atributo chamado domínio. Então eu quero procurar um domínio lá dentro do MISP. Por quê? Porque eu vou criar um fluxo aqui para vocês em laboratório. Então preciso achar alguma coisa que realmente seja maliciosa. Fui lá dentro do MISP procurar um domínio malicioso. Acho que foi demais, não, aqui, tá pulando. Aqui dentro do MISP, então, eu peguei esses domínios, aqui tem uma penca, né? Tem uma lista de domínio aqui malicioso, copiei eles todos lá do MISP, botei aqui num bloco de notas e mandei fazer ping em todos aqui com N1, que é para mandar só um pacote. No final eu dei um pause aqui e rodei. Então aqui seria mais ou menos a ideia de algum usuário que está acessando algum site, e esse site tem um domínio malicioso, que já está cadastrado lá dentro do MISP, e aí ele simplesmente acessou, vai aparecer lá no Event Viewer, e aí eu estou fazendo esse acesso com um ping, tá? É só para representar o acesso do usuário. Então, o usuário acessou aquele site malicioso. Depois que eu instalei o Sysmon, então o Sysmon vai vir aqui para dentro do Event Viewer. Aí eu vou abrindo aqui as pastas até chegar aqui embaixo no Sysmon. Aqui vai ter as operações do Sysmon, que foi o que eu instalei. E aí ele pega aqui dentro, então, as DNS queries, que são as requisições de DNS do Windows, que o usuário estava lá acessando. Aqui vai ter várias, uma atrás da outra, porque eu fiz um ping. E ele vai aparecer aqui embaixo, então, um ID, que é o 22, que é o código de dentro do Sysmon, a hora que foi feita, o nome do computador, e vai falar aqui que é uma DNS query, e vai me trazer também aqui embaixo o domínio que foi acessado. Está aqui, ó, query name, daí tem aqui o endereço que foi acessado. O agente do Azul, então, vai capturar todas essas informações lá na pasta e vai levar para dentro do servidor. E fazendo, aqui não dá para ler, mas aqui eu estou fazendo um filtro perguntando tudo que for Event22, que era o código do Sysmon lá na hora de fazer a query. E aí ele trouxe aqui então todos aqueles pings que foram feitos. Aumentando um daqueles alertas, então eu cliquei em cima de um para ele expandir aquele alerta e me trazer mais informações. Eu vou ter aqui então o IP do agente, que estava instalado aquele agente do ASO, ele trouxe o IP da máquina, trouxe o nome da máquina, e aqui ele trouxe qual que foi a query, DNS query, e aqui está o endereço, a variável e o endereço, que foi um daqueles pings lá. Eu peguei um só, mas todos aqueles lá era referente àquela informação. A gente tem que observar e botar uma atenção aqui nessas variáveis, porque elas vão ser levadas lá para frente no Greylog, e eu vou usar elas para manipular a informação, que eu tinha dito lá no início que eu uso o Greylog para manipular os logs, né? Então, quais que são as variáveis aqui? Agent name, agent IP e a query. Dentro do Greylog, então, eu recebo essa informação lá do ASO, né? Com essas variáveis, e eu vou acessar aqui o Greylog para fazer umas configurações e montar um fluxo dentro dele. O que esse fluxo faz? Então aqui primeiro eu configuro a entrada, entra lá dentro do Greylog, aqui todos aquele dado já todo estruturadinho que vem do ASO. Lá dentro eu vou configurar então a lookup table, que é a tabela para ele olhar, que tem uma pipeline, um fluxo lá de informação. Lá dentro dessa tabela, desse pipeline lá, desse fluxo dessa informação que eu estou recebendo aqui, os dados do MISP, eu vou configurar uma nova regra, vou abrir lá uma regra nova do Event22. E aí dentro dessa regra aqui, então, eu vou programar. Tem setinhas coloridas aqui, porque nos outros slides a gente vai dar uma olhada no que é cada seta. Vamos fazer o que então? A gente vai receber lá o Event22, eu vou pegar aquela variável, a variável que veio lá do ASO, que é o System
System Event ID 22, que veio lá do Sysmon. O que eu quero fazer? Eu quero ir lá no MISP, fazer uma query lá no MISP, levando a query name. Então, vou levar aquela query lá para o MISP, que é aquele DNS que o usuário entrou lá, que eu, no caso, eu pinguei, mas que é o site que ele entrou. E depois eu vou receber o dado de volta aqui para adicionar aqui dentro do Greylog. Qual que foi o retorno, então? Quando aquela informação vai lá no MISP e faz aquela consulta, eu já sei que os dados são maliciosos, porque eu consultei propositalmente, né, para montar o meu BAT. Ele retorna, então, essa MISP Event com todos os dados que tem lá dentro, e aqui ele está falando que aqui, no caso, é um domínio malicioso, justamente porque eu peguei ele, né? E indo lá no Greylog, eu consigo, então, conectar... no Grafana, consigo então começar a montar meus gráficos dentro do Grafana, acessando essa tabela do Greylog. E aqui eu montei uma tabelinha. O vermelho, então, aqui é os dados lá do ASO. Então, eu tenho lá o agent IP, que é o IP da máquina. Tenho o agent name, que é o nome da máquina. Tenho o evento lá, que é a query que foi solicitada, né? Aqui está todos os links que estavam lá no ping. E eu tenho o retorno do MISP, que é o amarelinho, dizendo, aqui é uma descrição do que está lá no MISP, do site malicioso. E aqui é o ID, esse ID aqui do MISP, então é o que a gente vai pegar depois para ir lá verificar se essa informação aqui é verdadeira, só para fazer um deparo aqui, né? E aqui eu só montei um gráficozinho de velocímetro e botei, quantos teve nas últimas 12 horas aqui. Então ele vai lá, soma tudo e mostra, tem 10, para a gente botar numa TV e fazer monitoramento, né? Bom, vamos lá, o que foi feito? Validando aqui a informação lá dentro do MISP, eu peguei aquele ID, que era a última coluna lá, e vim aqui dentro do MISP validar. Então só abri ele aqui, escrevi o ID lá na consulta, ele me trouxe qual que é o evento malicioso, ele me trouxe o que é o site, e expandindo aqui dentro do MISP eu vou poder ver o que o pessoal que fez essa análise desse site, eles escrevem lá e descrevem, o site tem algum rootkit, o site tem alguma coisa que um arquivo executável que quando tu clica ele baixa. Quem posta isso lá, quem posta dentro do MISP, essa parte maliciosa aqui, é o pessoal que vai fazer, porque nem o Circle lá vai fazer a análise deles, vai criar lá um evento e vai botar tudo que eles analisaram lá dentro. Mas eu posso incrementar? Se eu fizer parte da comunidade, eu posso pegar aquilo, incrementar para mim mesmo, para minha companhia, para minha empresa, ou simplesmente pegar, abrir, editar e compartilhar com todas as outras pessoas que fazem parte do meu grupo. O fluxo, então, do que a gente fez? Primeiro eu fiz um ping numa query, lá fiz uma query de DNS. Essa query passa pelo Sysmon lá dentro do Windows. Aí o agente do Azul captura, lê aquela pasta, tudo que está acontecendo lá. Ele envia para gerar um alerta dentro do servidor do ASO. Lá dentro do servidor do ASO tem uma ferramentazinha que é o FluentBit, que ele lê tudo que está acontecendo aqui de alerta e cospe para dentro do Greylog. O Greylog, então, recebe aqui num input. A gente manda isso para uma pipeline. Dentro dessa pipeline, a gente edita aquela regra da query do Event 22 para ele cuspir para o MISP. O MISP vai fazer a análise e validação do alerta, vai devolver para essa pipeline que vai gravar naquele evento que foi criado, e aí vai devolver para a stream do Greylog, e a gente tem o dado enriquecido com essa informação, e aí podemos acessar esse dado com o Grafana para gerar os gráficos. Bom, o que dá para fazer de melhoria? Agora vai entrar o Cortex e a gente vai falar do Cortex. Como vocês já prestaram atenção e já entenderam ali o fluxo, já sabem como é que está funcionando, eu vou adicionar duas coisinhas novas aqui que vão aparecer. Vai aparecer o Cortex, que a gente falou lá na frente, e vai aparecer esse DB. DB é de database, não tem nenhum nome específico, é realmente uma base de dados. Ela está aqui. E eu vou explicar por que ela foi colocada aqui. Qual que é o objetivo, porque isso aqui é jeitinho brasileiro. O que a gente vai ver aqui, então? Pulando aquele outro pedaço do Sysmon e pulando já essa etapa do chegar no ASO e o ASO devolver, eu cortei aquele pedaço para cima, então aqui a gente já está dentro do Greylog e a informação já veio estruturada para ele, tá?
Chegou do ASO no Greylog, então a gente vai voltar para o input que foi criado, vai vir para a pipeline para a gente manipular aqueles logs e manipular a informação. Que manipulação que a gente vai fazer? A gente cria esse database aqui, ó, justamente porque dentro desse fluxo e dentro dessas consultas a gente consegue trabalhar com diversas ferramentas. E duas ferramentas delas legais de trabalhar é o Abuse PDB, que é um site para consultar IP. A gente consulta lá se o IP tem registro malicioso, qualquer pessoa pode ir lá no Abuse PDB e lançar um registro malicioso daquele IP. E pode consultar também no VirusTotal. Qual que é o problema dessas duas ferramentas? Elas têm um limite. O VirusTotal, se eu não me engano, são 5 consultas por minuto gratuita na API dele. E o que acontece? Dentro de uma corporação, dentro de uma empresa que vai ter lá seus 30 dispositivos ou 100, a quantidade de informação que vem é muito grande. E o que dá para consultar no VirusTotal? Dá para a gente consultar IP, dá para a gente consultar domínio, dá para consultar hash, dá para consultar muita coisa. Arquivo também dá para consultar lá, mandar arquivo para eles fazer análise. E como a gente tem esse limite pela API de fazer só 5 consultas por minuto, a gente cria um banco de dados local. O que esse banco de dados vai fazer? Nós vamos pegar o hash, por exemplo, ou o IP, ou o domínio, lá, a query do DNS lá que eu fiz o ping, e a gente vai jogar nesse banco de dados. Por quê? Porque se eu já consultei uma vez aquele IP, se eu já consultei uma vez aquele domínio, se eu já consultei uma vez aquele hash, por que eu vou gastar uma consulta das 5 que eu tenho por minuto para olhar aquilo lá de novo? A gente sabe que, por exemplo, os atores de ameaça eles sobem máquina virtual nos data center para fazer ataque durante um período, porque é muito custoso ficar mantendo máquina virtual ligada. Então a gente sobe essas máquinas virtuais, eles fazem um ataque, né? Fazem o que precisam fazer e depois eles desligam. E aí ele vai me falar, não, beleza, mas aí o que vai acontecer? Eu vou botar um IP de um data center, de uma Amazon, de uma Google, numa blacklist minha que eu estou fazendo, porque eu já fiz essa consulta. E aí esse IP vai ficar lá e aí, por exemplo, alguém vai comprar aquela máquina, vai pegar aquele IP, vai ser realocado, o data center vai realocar para outra pessoa e ela está subindo alguma coisa que é válida, né? Está subindo algum serviço válido. Bom, então a gente trabalha com a blacklist e lá na blacklist a gente pode botar que a cada X tempo vamos dropar aquele IP, então o cadastro lá por 30 dias, 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano lá, a gente chegou naquele tempo, naquele período definido, eu apago aquela informação. Então o objetivo é justamente esse. A gente montar um database de consulta local para não ficar gastando consulta da API, para não ficar pagando, porque o VirusTotal aí está na casa dos 500, 700 mil reais para comprar a API deles, né? Então, para não ficar passando esse trabalho todo, eu vou lá e crio uma database local, crio um blacklist local, e aí primeiro eu vou lá, cuspo da pipeline lá e consulto localmente. Tá dentro da minha blacklist? Tá. Então eu já tenho o retorno da informação. Não tá. Então vamos lá no database e ver se existe alguma coisa ou gravar ele lá dentro do database agora que eu vou fazer minha consulta, gravo ele lá dentro do database, faço a minha consulta no Cortex. Vai lá para mim, Cortex. O Cortex é quem vai fazer essa desmembramento para falar com todas essas API. Então lá para o Cortex ele vai falar com o VirusTotal, vai falar com a Abuse, vai falar com o Grey Noise. E no final eu vou mostrar uma imagem com várias ferramentas que dá para integrar no Cortex. E aí ele vai disparar, vai pegar essa informação, vai devolver para a gente gravar ali dentro, né? Vai fazer a consulta. Nesse caso aqui eu tenho o desenho do Cortex aqui, ele vai lá, faz a consulta. Eu tenho esse retorno e esse retorno aqui eu vou lá e gravo no database se for um retorno novo, né? Ou então eu jogo direto no pipeline porque já voltou para cá, vem para o stream, eu tenho o dado enriquecido e eu consulto com o Grafana. E aí como é que fica então o Cortex lá? Vamos mostrar como é que ele funciona. Aqui eu tenho 3 conexões do Cortex, o Abuse PDB mesmo, o MISP e o VirusTotal. Então eu posso consultar aqui no Abuse IP. Aqui no VirusTotal está configurado só para ele consultar hash. E aqui no MISP eu tenho o hash, domínio, URL, tenho várias possibilidades de consulta para enriquecer essa informação. Aqui tem um exemplo de um hash consultado no VirusTotal, é o retorno do Cortex. O Cortex vai lá, faz a consulta no VirusTotal e tem os retornos de IP e de URL, URL no MISP, IP no Abuse e um hash aqui no VirusTotal.
Bom, o que mais que eu posso fazer? Então, é muito chato o analista ficar o tempo todo olhando para a tela, né? Ficar olhando o tempo todo para a TV, para gráfico, e não ter uma forma de gerar um alerta para alguma outra ferramenta. Então, aqui a gente tem integrações que são possíveis. Aqui tem para fazer o download do plugin do Teams para instalar dentro do Greylog. Então, a gente consegue vir aqui em alertas e criar alertas para quando esses eventos maliciosos acontecerem. Aqui eu tenho, por exemplo, um DNS no MISP consultado e um IP consultado no Abuse. Ele vai gerar, então, uma trigger, né? Vai disparar uma trigger lá e vai gerar um alerta. E aqui está o exemplo do alerta sendo recebido dentro do Teams, pode ser recebido dentro de um grupo. A maioria das empresas trabalha hoje em cima da plataforma do 365 da Microsoft. Então, recebendo o Teams aqui, que pode ser usado tanto no celular quanto no computador, os alertas aqui das consultas que foram feitas. Acabou a bateria. Ah, não. Cliquei aqui, puxei sem querer para desligar. Detalhe, a gente tem que cuidar, justamente que eu estava falando de apagar endereços de IP, criar uma blacklist para ter isso, porque aqui foi feito, por exemplo, uma consulta lá no Abuse e ele veio um endereço de IP que era um falso positivo. E aí vai gerar o alerta e aí vai gerar um transtorno. Se for um falso positivo, a gente tem que lembrar de sempre, nunca confiar 100% nas ferramentas. A moda agora é sempre IA, joga IA aqui, joga IA lá, IA resolve. Vamos parar de trabalhar, não vai mais precisar de analista, o pessoal de TI vai ficar sem emprego, porque a ferramenta de IA vai fazer tudo. Mas os atores de ameaça hoje no mercado, eles sabem disso, eles compram a API do VirusTotal. Então, hoje, por exemplo, grupos grandes, né, como o Lázaro, que são grupos russos lá que enviam vírus, eles têm a API do ASO, do VirusTotal, porque eles têm dinheiro para isso. Eles têm dinheiro Bitcoin roubado e tudo mais, não precisamos entrar nesse mérito. Mas eles compram a API e aí quando uma pessoa, por exemplo, eles desenvolvem um vírus novo, um vírus para a área financeira, e aí algum banco lá recebe, o analista pega aquele vírus e joga no VirusTotal. Eles estão lá monitorando, então eles vão ver que o vírus deles foi escaneado pelo VirusTotal e aí eles podem simplesmente encerrar o ataque e decidir não se mostrar mais. E então temos que cuidar com isso aí, também com o IP cadastrado lá no Abuse. Se não for analisado, ele pode ser um falso positivo, pode ser que um ator de ameaça subiu aquele IP lá numa AWS da vida, fez o que ele tinha que fazer durante um mês, a galera reportou, e aí depois ele foi lá, simplesmente dropou lá a máquina, o IP está liberado agora pela AWS, mas se eu for consultar lá vai ter o reporte de todo mundo dizendo que era um IP malicioso e não é mais. Aqui, depois, pegando aquele mesmo endereço IP que o Abuse estava cadastrado, então, como vírus, né, como malicioso, e consultando lá no VirusTotal, ele não trouxe nada. Bom, o que a gente pode falar? Eu trouxe essa imagem sem nenhuma setinha conectada, porque aqui todas as ferramentas aqui são free, tá? Não tem, lógico, o Teams aqui tem o free, mas ele tem pagamento também, mas enfim, todas as ferramentas aqui, fora o Teams aqui de licenciamento, todas as outras aqui são gratuitas. A gente tem diversas ferramentas que podem ser integradas. Aqui no IOC, que são os indicadores de comprometimento, eu falei do VirusTotal, falei do Abuse, mas tem OpenCTI, que é um concorrente direto do MISP, é outra forma de a gente distribuir, fazer parte de comunidades e trocar ideias sobre informações maliciosas. Eu tenho o Cuco, que é uma sandbox, então eu posso pegar um arquivo que foi baixado pelo usuário, o agente do ASO vai lá na pasta do downloads, vai redirecionar esse arquivo para dentro do ASO, o ASO vai receber esse arquivo, e aí eu posso pegar, mandar, fazer todo aquele fluxo, mandar aqui para o Cortex o arquivo, o Cortex vai cuspir ele no Cuco, o Cuco vai levantar uma máquina virtual, uma sandbox, vai fazer a análise com base nas regras que ele tem dentro, e ele devolve então essa análise desse arquivo para o Cortex. Tem outros aqui, tipo o Clamave, que é um antivírus, também é gratuito, integra. E o que eu quero pontuar aqui dentro dessa tela?
O honeypot também, que é a gente abre o honeypot para o mundo, a gente instala ele num roteador de borda e libera um IP e portas nele com várias rabbit hole, que a gente chama, o buraco do coelho lá, para um ator de ameaça atacar essa ferramenta e a gente começar a monitorar da onde que está vindo esses ataques, para gerar dados, para então levar isso para um firewall, alguma coisa assim, e fazer um bloqueio. E ele serve justamente para isso. É um honeypot. E aqui, por último, o Defire Iris. O Defire Iris, então, é a ferramenta de gerenciamento. A concorrente direta dele é o The Hive. Esse The Hive é da Circle, a mesma que criou o MISP e o Cortex. Inicialmente, até a versão 4, 4.5, o The Hive e o Cortex eles eram irmãos, eles faziam parte do mesmo conjunto de software. A partir da versão 5 do The Hive, que é para fazer o gerenciamento, criar incidente, abrir chamado, aí o analista fez o trabalho dele, fez todas as análises, ele insere essa informação dentro desse chamado, basicamente o gerenciamento dos alertas. O The Hive e o Iris têm a mesma função, só que o Iris é 100% gratuito. E o The Hive, a partir da versão 5, ele ficou pago, tem que pagar licenciamento por usuário. Então, eu procurei na época uma outra ferramenta para fazer essa função e encontrei essa. Detalhe, durante o treinamento da CERT-BR lá em São Paulo, para os treinadores, eu comentei sobre essa ferramenta. E eles puxaram um assunto muito legal. Qual que é o problema das ferramentas open source? As ferramentas open source têm um detalhe. Você não sabe quem está fazendo o commit dentro dessa ferramenta, não conhece. E a gente teve, eu não lembro se foi exatamente ano passado, mas um rapaz que fazia parte do desenvolvimento do Linux, do SSH, e ele foi e fez um commit no SSH. Enfim, era de uma pessoa mais velha, essa pessoa mais velha não podia mais trabalhar e passou tudo para esse rapaz que estava sempre lá ajudando e melhorando a parte de SSH do Linux. O que aconteceu? Esse rapaz instalou um backdoor dentro do SSH, dentro do Linux, e fez o commit, e a galera baixou. E, por acaso, um cara, que sempre tem o pessoal que é fora da curva, estava fazendo SSH na máquina, que tinha esse Linux com backdoor, e ele viu que estava demorando 3 segundos para conectar, e ele achou estranho. E ele falou, vou analisar esse SSH, por que está demorando 3 segundos para conectar? E aí ele encontrou esse backdoor, e saiu várias notícias do rapaz, fez o commit. Então, problemas de trabalhar com ferramenta open. Quem que é o dono da ferramenta? Quem que faz commit lá dentro? Quem que são as pessoas que trabalham dentro daquele projeto, dentro do GitHub, fazendo o lançamento de código lá dentro? E aí eu falei para eles lá, e eles já são macaco velho de TI lá no CERT-BR, lá faz parte do NIC, que cuida da internet do Brasil e tudo mais. Eles foram pesquisar. E eu fui embora do curso, com essa pulga atrás da orelha, e no dia da apresentação eu falei de novo do Iris, falei, eu vou falar lá para todo mundo que tem esse aqui que é gratuito. E eu falei lá para todo mundo, e aí ela pegou o microfone e falou, olha, depois do curso que tu tinha falado da ferramenta, a gente foi pesquisar, e quem faz commit dentro dessa ferramenta é o pessoal da Airbus, de avião. Então, é eles que cuidam lá da parte de software, eles que fazem parte. Então, pode usar tranquilo. Os outros são bem conhecidos, né? Suricata, Teapot, os outros tem mercado, é free, mas tem bastante mercado, né? Então a gente não tem problema quanto isso. Só esse aqui mesmo que é o mais desconhecido pelo pessoal de TI. Bom, o que tem de novidade? O que o pessoal tá fazendo agora? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Acho interessante que eu fiz essa apresentação em 2024, a gente está em 2025, só passou um ano. Passou um ano, exatamente, foi no mês 7 também, mês 6, mês 7, passou exatos um ano e apareceu um carinha novo aqui. Esse carinha aqui, esse símbolo aqui é do N8N. Então o N8N, a gente estava até trocando uma ideia aqui do lado, virou praga. Por quê? Está todo mundo usando o N8N para fazer automação low code, não sei o que, não tem que programar. Vamos fazer automação com o N8N. Pode ver o Iris está aqui de novo, né? O pessoal já está usando ele.
Mas esse é o fluxo que o pessoal está montando agora. Aqui são os endpoints, né? Tem um carinha aqui do mal tentando fazer tentativa de acesso, mas aqui está o endpoint. Então a gente tem o firewall, e aí aqui está o agente, né, também recebendo do endpoint. Aqui o firewall, porque a gente pode exportar via RSysLog os logs dele, né, para dentro do server, do WASO. Mas aqui então o endpoint dentro da empresa, aqui o firewall exportando o log, esses logs vão entrar lá dentro do WASO, o WASO vai fazer consulta direto no MISP, sem passar pelo Greylog, e depois, quando o alerta for gerado, né, referente ao incidente, ele vai vir aqui para o Iris, para os analistas, então, tratar e fazer os devidos trabalhos, fazer os registros e tudo mais. E aqui o N8N fazendo essa automação. E eu achei bem legal essa imagem porque quando eu trabalho ali com o Greylog, trabalho com as outras ferramentas, existe bastante integração e bastante coisa manual, mas tudo que é feito tem o seu devido arquivo configurado, o seu devido gerenciamento, por onde o tráfego da informação está passando. E quando a gente vem para o N8N, vai lá e cria a caixinha, e puxa a setinha, e cria outra caixinha, escreve lá dentro, e joga, e o pessoal vai lá e, o N8N está funcionando, está fazendo tudo sozinho, mas até quando, né? A gente não sabe, ainda não tem o pessoal começando a atacar e divulgar atores de ameaça realmente fazendo vírus ou alguma coisa para ir em cima dessas ferramentas de automação de código e de programação, né? Aqui então eu tenho as referências, o site do WASO, o Greylog, o The Hive Project, que é dono do Cortex, o The Hive era o contra do Iris, né? O MISP, que também é da Circle, esses dois são da Circle aqui, o Grafana e esses outras sequências aqui, um site que é tudo do blog aqui, do Medium e tudo mais, são uma sequência que se vocês quiserem seguir, pode bater foto ali, dá para fazer todos esses passos que eu mostrei ali, ele tem descrito lá no Medium, no blog, né? E também tem vídeos do YouTube mostrando como que instala, como que configura e todo o passo a passo para fazer. Fechou, galera? É isso aí.